Fala, meu povo! Nós estamos chegando com o nosso culto da juventude, culto dos adolescentes também, tempo de celebrarmos ao Senhor, de estudarmos a palavra do nosso Deus. Temos falado sobre as reflexões no deserto, temos sido edificados, muita gente conversando comigo ao longo da semana, perguntando mais sobre o texto. Isso deixa a gente muito satisfeito. Vamos caminhar junto nesses estudos. Nós sabemos que o Senhor tem nos conduzido em tempos difíceis, mas Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias de nossa vida e nós temos certeza que tudo isso vai passar, que logo nós estaremos de novo reunidos como corpo de Cristo, ouvindo a palavra dele em comunidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos louvar ao Senhor com um cântico e que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Que Deus seja o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, e que você não perca a chama da fé e o desejo de aprender mais do Senhor por conta desses dias que nós temos vivido. É tempo de buscar mais e mais conhecimento que procede do Senhor. Vamos orar e colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos e as nossas famílias? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido nesses dias difíceis, ó Pai. Sabemos que em meio ao deserto o Senhor nos dá o sustento e a provisão. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada adolescente, a vida de cada jovem e todos os seus familiares. Que esse tempo que nós temos enfrentado seja um tempo de aprendizado e que nós possamos compreender a vontade do Senhor na nossa vida. Esteja conosco, ó Pai, e nos abençoe. Nos supra, proteja, Deus, a vida de cada um, sustente a nossa nação e toda a humanidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O sozinho e ferido, cansado e faminto que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. O exaltado e rico, arrogante, orgulhoso que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado das nações, em seu nome inferno treme, o reino vem, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro
os que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra teme, o reino vem. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O vinho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O vinho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Fala, galera! O nosso texto de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Só relembrando, nós estamos falando sobre as reflexões no deserto, o período em que o povo acabou de atravessar o Mar Vermelho e eles estão agora caminhando rumo à Terra Prometida. Nós falamos de dois eventos principais que o povo passou até agora. O momento em que o povo teve sede no terceiro dia de caminhada e Deus então transformou as águas amargas de Mara em águas doces. E depois, quando o povo teve fome, no 15º dia aproximadamente de viagem, e Deus então mandou o maná do céu e as codornas para que o povo pudesse comer. Essa é a primeira etapa da viagem do povo, que vai desde o momento em que eles atravessam o Mar Vermelho até quando eles chegam no Sinai. Aproximadamente 3 meses de viagem nós estamos tratando nesse percurso.
Hoje, nós vamos falar de um evento que acontece basicamente no segundo mês de viagem, que é quando Deus mata a sede do povo de um jeito muito peculiar. A palavra de Deus diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse cenário parece muito com aquele cenário que a gente viu logo no terceiro dia de caminhada do povo, quando eles chegam em mar e as águas eram amargas. Mas por que será que o povo que seguia ao Senhor, diz o texto da palavra de Deus, que quem fazia as paradas do povo era o próprio Deus? Por que será que Deus só levava o povo para lugar que não tinha água? Eu gosto muito do reverendo Daniel Santos, quando ele fala sobre esse texto, e ele diz o seguinte: que se tem um culpado nessa história, que se tem alguém que a gente precisa cobrar nessa história, é Deus. Imagine você, é Deus quem faz o percurso, e é Deus quem fala para o povo parar e prosseguir. Deus manda o povo parar num lugar que não tem água, e o povo então começa a reclamar. Será mesmo que o problema do povo era somente a água? Ou será que Deus estava fazendo chacota com aquele povo e levá-lo somente para lugar que não tinha água? Fato é que Deus sabia que o problema daquele povo não era a sede física, mas era uma sede espiritual. Esse texto não trata apenas de um problema para o físico do povo, mas trata de um problema espiritual do povo. E ainda, falando sobre o reverendo Daniel Santos, ele ilustra esse texto com um exemplo claro que com certeza já aconteceu com você. Você já brigou com seu irmão, com a sua irmã, com um primo seu, e no meio da briga ali, tá um discutindo, um batendo no outro, e de repente chega sua mãe, chega sua tia, chega alguma autoridade e diz assim: o que está acontecendo? E aí o que a gente fala na hora? Foi ele que começou. A culpa não é minha. Quem começou foi ele. Eu só dei sequência porque ele tinha começado. Se a gente fosse procurar a causa primária do problema que esse povo estava enfrentando, nós iríamos olhar para Deus e dizer o seguinte: por que que Deus fez esse povo parar exatamente num lugar que não tinha água? Deus não podia fazê-los andar mais um pouco e dizer: gente, calma, porque nós estamos chegando num lugar que tem água? Por que Deus fez esse povo parar num lugar que não havia água novamente? E veja bem o que diz o versículo 1. O povo partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus sabia que o problema daquele povo não era uma sede física. O problema deles não era a garganta seca, mas era o coração deserto. Deus queria tratar o coração do povo. E o tema que eu dou para essa mensagem de hoje é: Deus inunda a sequidão do coração humano. Deus sabe que não era simplesmente satisfazendo as vontades físicas do povo que eles seriam abençoados, mas era tratando o coração seco deles que eles seriam transformados.
Como Deus pode inundar a sequidão do coração humano? Em primeiro lugar, Deus confronta a dureza do coração. Olha o que esse povo fez. O povo estava com sede, mas eles agora não simplesmente reclamaram com Moisés. As palavras Massá e Meribá, do hebraico, significam processo judicial e pleito. O que aquele povo estava fazendo com Moisés era inquirindo um tribunal diante de Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, é o seguinte, cara, você nos tirou do Egito, você se vira aqui. Lá tinha água para a gente beber e aqui não tem. Você nos tirou de lá para morrer de sede aqui. É o seguinte, se vira nos 30, ache água para a gente beber, porque do contrário nós vamos te apedrejar. O povo já tinha uma reclamação e o povo já tinha uma sentença. Tá vendo como o povo não estava somente pleiteando algo por conta das suas fisiologias, mas o povo estava demonstrando aquilo que de fato estava no coração deles. O povo murmura por falta de fé. O povo contende com Moisés e instaura um tribunal em Moisés porque eles não criam num Deus que podia sim tratá-los na sequidão. Talvez a gente esteja vivendo dias assim. Dias em que a gente questiona a Deus. Dias em que a gente perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de ouvir mensagens que falam ao nosso coração, porque a gente está fraco espiritualmente. O Covid-19 não veio simplesmente para atentar contra a vida física da humanidade. Ele veio para evidenciar as nossas falhas no nosso relacionamento com Deus. O que a gente aprende até aqui? A gente aprende que a gente precisa parar de esperar do homem o milagre. O povo estava cobrando Moisés, mas não era Moisés que eles deviam cobrar, era Deus. A gente precisa parar de achar que é o homem que traz solução. Quem traz solução é Deus. E como homens, a gente precisa parar, homens e mulheres, nós precisamos parar de achar que nós podemos fazer a água brotar do nada sem buscar a Deus como ele deve ser buscado. Muitas das vezes a gente acha que o ser humano é capaz de resolver todos os seus problemas, mas o ser humano não é. E Deus ensina isso, quebrando a dureza do coração humano. Deus então sabia da dureza do coração do ser humano. E ele queria confrontar essa dureza para então gerar fé verdadeira no coração daquele povo que estava corrompido. Olha o que diz o versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que significa inquérito, pleito, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja, o problema não estava na falta de água. O problema é que o povo queria saber se Deus estava no meio deles ou não. É por isso que eles reclamam tanto. Sabe o que esse texto tem em uma extrema semelhança com a nossa vida? Nós temos a tendência de absolutizar alguma coisa, de tornar um conceito nosso absoluto e olhar para todo o restante da nossa vida a partir desse nosso conceito absoluto. Huckmacher vai nos falar sobre esse problema. E ele vai dizer que o ser humano absolutiza um aspecto da realidade e só consegue olhar para a sua realidade por conta desse absoluto deles. O absoluto do povo era a água. Eles não olhavam para um Deus fiel que os libertou do Egito. Eles não se lembravam do Deus que transformou a água amarga em água doce. Eles não eram gratos porque Deus mandava o maná do céu todos os dias. Eles só pensavam na água. Qual é a água da sua vida? Qual é o elemento da sua realidade que se tornou absoluto e você só consegue olhar para ele e a partir dele revelar toda a sua vida? É o dinheiro? É o desejo de querer passar no vestibular? É o desejo de querer um relacionamento?
Qual é o absoluto da sua vida que faz você olhar para toda a realidade que você vive e dizer o seguinte: Deus se esqueceu de mim, Deus não quer saber mais de mim? Deus faz uma inundação no coração seco quando Ele quebra o nosso coração. Quando Ele mostra que nós não somos nada. Quando Ele mostra que a água é somente um pretexto. Quando Ele mostra que algum elemento da nossa vida é somente um pretexto para a gente olhar para a grandeza dEle. Mas em segundo lugar, Deus provê água num coração seco, a fonte da vida eterna num coração seco, quebrando o coração e em segundo lugar, provendo a verdadeira fonte de água viva. Olha que interessante. No momento em que o povo queria apedrejar Moisés, no momento em que todo mundo estava tenso, murmurando, reclamando e achando que Deus tinha se esquecido deles, Deus podia ter feito um parque aquático no deserto. Deus podia ter montado um centro parque lá de água para o povo nadar, pular no tobogã, fazer um tanto de coisa naquele momento. Sabe o que Deus faz? Manda Moisés chamar só a liderança e fala assim para eles: vem cá que eu vou contar para vocês quem eu sou. Muito provavelmente essa liderança é a mesma liderança que estava murmurando com Moisés, falando que estava faltando água no deserto. E é óbvio que estava faltando água no deserto. E Deus então fala assim para Moisés: tá vendo essas rochas aí? Bata nessa rocha e você vai ver a água sair daí. E Moisés então vai lá, bate na rocha e diz a palavra de Deus que sai água da rocha. Não tinha um jeito menos mirabolante de Deus fazer água cair do céu? Sei lá, uma nuvem faz chover, é tão simples. O que isso ilustra para a gente? Essa rocha ilustra o coração humano. Que quando Deus toca nele, pode sim inundar de tanta graça que procede da fonte da água viva. Essa rocha é Cristo Jesus. Essa rocha representa o Salvador que faz de um coração deserto um coração agora cheio da graça dele. De um coração incrédulo, cheio de murmuração e reclamação, um coração grato. O que nós podemos olhar para aqui é que Deus não paga o processo judicial humano com a sua própria lei. Deus paga esse processo judicial que o homem estava levantando contra Moisés com um sacrifício de justiça na cruz do Calvário. Deus pune Cristo Jesus na cruz para que Jesus pudesse evidenciar salvação e vida. Deus envia o seu Filho para morrer no nosso lugar e ensinar que não é na base do grito, não é na base da murmuração que a gente faz brotar água de um coração seco, mas é a partir do momento em que a gente conhece a fonte de água viva que a gente pode então buscar um novo coração, agora cheio da presença do Senhor. Esse episódio em Refidim, onde Moisés bate na rocha e a rocha manda água para o povo, representa que Deus, em Cristo Jesus, não busca um processo judicial humano para resolver a sua demanda, mas Ele mesmo satisfaz a sua justiça na cruz do Calvário, e é o próprio Cristo que nos diz: a fonte verdadeira de água viva sou eu, e quem tem sede e de mim bebe, jamais voltará a ter sede novamente. Esse Cristo se revelou desde o Antigo Testamento, no momento de deserto, para um coração rochoso como o daquele povo. Esse Cristo se revela ainda hoje para tantos corações rochosos como o nosso, a fim de nos dar vida e vida em abundância. O que a gente aprende com esse texto? Primeiro, que a água é apenas um aspecto da nossa realidade. A gente precisa parar de absolutizar um aspecto único da nossa realidade e a partir dali enxergar o todo. O único ser absoluto é Cristo Jesus.
é Deus, é o Senhor da nossa história. Quando a gente começa a absolutizar qualquer coisa da nossa vida, olhando simplesmente para o nosso umbigo, a nossa vontade, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é certo, a causa ideológica que a gente luta, Cristo Jesus vem e quebranta a dureza do nosso coração, como ele fez lá no deserto. E a gente também a gente pode tirar a lição de que não são os nossos direitos que devem ser conhecidos, mas a vontade do Senhor. Às vezes a gente peleja demais por aquilo que a gente quer, dizendo, é assim, você me tirou lá do Egito e não vai me dar água agora? Deus pode nos fazer passar momentos de sede, mas ele continua sendo Deus e continua realizando a sua própria vontade. O Senhor confronta o nosso coração duro e só ele providencia a verdadeira fonte de água, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O povo ainda estava no 3º mês de viagem e já haviam evidenciado que tinham um coração duro. Nós estamos passando aí, chegando no 2º mês da nossa quarentena. E será que o seu coração tem sido duro e precisa ser confrontado pelo Senhor? Ele precisa quebrar a dureza do seu coração para fazer brotar a verdadeira fonte de água viva que é Cristo Jesus? Deposite a sua vida nos caminhos do Senhor e saiba que Ele tem conduzido a nossa história ao longo da sua graça, ao longo da sua vontade. E quando o Senhor age, nada o impede de agir. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão por termos um coração tão duro. Mas nós louvamos ao Senhor porque em Cristo Jesus o Senhor tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Um coração sedento por Cristo Jesus. E nós queremos no Senhor inundar o nosso coração das fontes de água viva. Não nos deixe, Senhor, acreditar nas promessas humanas, naqueles que prometem a água e a solução verdadeira. A solução verdadeira procede do Senhor e nós queremos caminhar contigo. Esteja conosco hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e nós voltamos na semana que vem com as nossas próximas reflexões no deserto.